Vamos ler o primeiro versículo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Agora, Paulo, Silvano e Timóteo. Você conhece Paulo e Timóteo, eles são discípulos. Silvano é outro nome para Silas, que se juntou a Paulo após a separação temporária entre Paulo e Barnabé. Agora, eu quero apontar algo um tanto importante aqui na vida de Paulo, porque Paulo vai falar a respeito de imitá-lo, como ele imita a Cristo. Então eu quero que vocês vejam algo a respeito de Paulo que é comum em todas as suas cartas e deveria ser comum em nossas próprias vidas. E é isso. Paulo, ele está em destaque. Ele era um líder, ele era um apóstolo, ele foi um dos grandes pregadores do primeiro século. E ainda assim você percebe algo a respeito da vida dele. Ele está sempre, não apenas incluindo outras pessoas que estão ao seu redor, chamando elas pelo nome, mas também promovendo essas pessoas, como no caso de Timóteo e dos outros cooperadores. Ele era uma pessoa no centro das atenções, ele não negava, mas ele não queria os holofotes para si mesmo. Mas estava sempre ali atraindo outras pessoas. Agora, isso não é apenas, eu estou pregando aqui alguma mensagem de bem-estar. Não, essa é uma característica de Paulo e era uma característica de Jesus Cristo. A minha pergunta é, isso é uma característica de vocês? Você é como um buraco escuro que está cercado de luz, sugando essa luz? É tudo sobre você. Os holofotes precisam estar em você. Ou quando os holofotes estão em você, você usa isso para atrair outras pessoas e colocá-las no centro das atenções, para promover elas, para promover sua vida, para promover até mesmo o seu ministério. De modo que devemos ser constantemente pessoas que anseiam enxergar outros cristãos prevalecendo e sendo promovidos, abençoados, usados, reconhecidos. Que usamos o que nos foi dado para o benefício dessas pessoas. Agora, não apenas escute isso e acene com a cabeça. Pergunte a si mesmo se você é esse tipo de pessoa. As pessoas egocêntricas são as pessoas mais avarentas e não conseguem ser generosas. As pessoas mais abençoadas do planeta são aquelas que usam tudo o que lhes foi dado a fim de promover outros, e nós podemos encontrar isso aqui. Agora, isso é apenas a verdade, vamos continuar. Ele está indo e se direcionando à igreja dos Tessalonicenses. Agora, isso é incomum. Ele não diz isso em outras cartas, ele realmente diz a igreja que está em Filipos ou a igreja que está em Éfeso. Mas ele chama essa de igreja dos Tessalonicenses. Agora, alguns hipócritas, cristãos super espirituais hoje em dia, se eu tivesse dito algo como a igreja de Redford, que é a nossa igreja, eles podem dizer, isso não é a sua igreja, é a igreja de Cristo. Ora, Paulo sabe que sim. Em última análise, é a igreja de Jesus Cristo, mas há algo muito importante no que ele está nos ensinando aqui. A igreja dos Tessalonicenses significa que eles possuem a igreja. E não quero dizer que eles a possuíam, que era deles e eles eram senhores da igreja, mas eles a fizeram sua. Eles se identificaram com essa igreja, fizeram parte dela e fizeram parte de todos os outros na igreja. Às vezes você e eu pensamos em uma igreja como um edifício. Muitas vezes uma igreja é vista como um ministério, ou um evento, ou um edifício. Mas na verdade o que está acontecendo é que a igreja é um grupo de pessoas, pessoas individuais que se reuniram. E a igreja em Tessalônica era tão notável que eles se viam dessa maneira. Que um era do outro. Você era meu irmão. Eu era comprometido com você. Você é minha irmã. O que acontece com você acontece comigo. Esta é a minha igreja. Agora, você não precisa ser membro dessa igreja. Há muitas outras boas igrejas na região. Mas se você está nesta igreja aqui, não é que você veio a um evento ou a um edifício, mas você faz parte das pessoas que estão aqui. São seus parentes. Você pertence a eles. Você existe num relacionamento cuidadoso, amoroso e de serviço no meio deles. Agora, mais uma vez, vamos meditar. A igreja é para você apenas um evento que você vem e vai?
A igreja é para você uma pregação, um culto, ou uma instituição, ou um edifício. Ou é algo um tanto mais que você olha para essas pessoas e você diz, elas são os meus parentes. Como eu olho para minha esposa e digo que ela é minha. Eu estou comprometido com ela. Ela é a minha responsabilidade. Eu olho para os meus filhos, eles são meus. Eu dou a minha vida por eles. Essa é a ideia que está sendo comunicada aqui. Mas isso é uma realidade na vida de vocês? Veja, muitas pessoas são falsas convertidas porque elas se consideram pessoas que vão à igreja. Elas vão à igreja, mas elas não pertencem à igreja. Elas não fazem parte da igreja. Elas não estão intimamente relacionadas umas com as outras na igreja. Mas nós vemos isso aqui, não vemos? A igreja dos Tessalonicenses. Agora, a igreja dos Tessalonicenses, eles eram um grupo incrível. E veremos isso por causa do que Deus fez na vida deles. E o que Paulo faz é colocá-los como exemplo para outros crentes e até mesmo para nós hoje em dia. Mas como podemos ter certeza que o sucesso espiritual dos Tessalonicenses também deve ser o nosso? Como nós podemos ter a certeza disso? E ele diz algo muito surpreendente aqui. Ele diz, a igreja dos Tessalonicenses, olhe para as Escrituras. Olhe para as Escrituras. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Todos nesta igreja e cada indivíduo nela. Nossa igreja. Essa pequena irmandade e cada indivíduo que é verdadeiramente cristão dentro da nossa igreja. Nós existimos na esfera da vida e do poder de Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É um exemplo ruim, mas é o melhor que eu consigo agora. Quando vocês foram batizados, vocês entraram na água. Imagina se vocês tivessem entrado na água e naquele momento vocês abrissem a boca. O que ia acontecer? A água teria entrado dentro de vocês. Eu quero que vocês enxerguem que, de certa forma, nós fomos submersos na esfera da vida e do poder de Deus. E a vida e o poder do seu Filho Jesus Cristo. Fomos submersos nele. Estamos unidos a isso porque habitamos nessa esfera. Naquele tanque, naquele círculo. Você diz, olha, irmão Paul, por que isso não é uma realidade na minha vida? Talvez você devesse abrir a boca. Talvez você devesse rogar a Deus. Você diz, eu já tentei isso. Oh, meu querido amigo, muitos de nós vemos as fraquezas em nossa vida. Abrimos a nossa boca, mas o fazemos apenas por um momento e não carregamos, não persistimos, levamos dias, semanas, meses. Deus já falhou em alguma de suas promessas? Se você diz, irmão Paul, isso é tão estranho para a minha vida, pode ser porque você não é um crente, mas você pode se tornar um crente. E isso também, às vezes, parece estranho para você. Sua vida e o poder, a ideia de que você vive na esfera de sua vida e poder, parece praticamente estranho para você. Abra sua boca, rogue a Ele, abra sua vida para Ele. Veremos uma palavra aqui no nosso texto, se passarmos por ela, e eu vou tentar descompilar. Significa receber, mas significa mais do que receber calorosamente. Acolher, abrir a sua vida para Ele, clamar a Ele, e fazer isso de forma consistente, perseverando até que Deus se mova. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ora, quero apontar algumas coisas para vocês. Paulo é monoteísta. Ele é um judeu. Ele crê em um só Deus e um só Deus apenas. E ele o menciona aqui, Deus Pai. Mas então, veja quem ele coloca em um relacionamento conjuntivo com Deus. E no Senhor Jesus Cristo. Agora, por que isso é importante? Você não é capaz de fazer isso a menos que Jesus Cristo seja Deus.
A menos que ele seja Deus o Filho, você não consegue colocá-lo nesse tipo de estrutura gramatical. Você não é capaz. E também, você não é capaz de mencionar Deus e chamá-lo de Pai. Então, a próxima pessoa na linha, você chama ele de Senhor. Especialmente quando o Senhor na língua grega é Kyrios. E quando eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, quando eles queriam traduzir Yahweh ou Jeová, qual palavra eles usam? Kyrios. Praticamente poderíamos ler dessa maneira. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Yahweh, Jesus Cristo. Yahweh, Jesus, o Messias. Outra coisa importante aqui é que habitamos nessa esfera da vida e do poder de Deus. Mas como isso é mediado para nós? É mediado para nós por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Então, onde olhar para ele agora, sei que muitas pessoas me disseram, estou cansado de pregadores me dizendo para olhar para Jesus. Eles não vão me dizer o que isso significa. Isso é suposto olhar apenas para ele na Escritura. O que isso significa? Significa, antes de tudo, que você reconhece a sua necessidade. Que você não tem sabedoria, então você olha para os seus ensinamentos. Você olha para os seus ensinamentos. Mas então você percebe que, embora você possa ter na sua cabeça os seus ensinamentos, vivê-los em seu poder é algo que é praticamente estranho para você. Então você roga por ele como pessoa. Você roga por ele como pessoa. Pelo poder que ele prometeu a você. Meu querido amigo, as suas promessas não falharam. Falhamos em perseverar. Que essas promessas seriam aplicadas a nós. Também aqui há algo mais que eu quero que vocês vejam neste texto. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam entender que a palavra igreja, a palavra eclesia. A palavra igreja vem da palavra grega eclesia. E eclesia foi usada de diversas maneiras diferentes no primeiro século. Toda vez que os romanos se reuniam para qualquer coisa, uma reunião política, social, qualquer coisa que fosse, era chamado de eclesia. Quando os pagãos se reuniam para adorar a seus deuses, era uma eclesia, era uma igreja. Quando os judeus se reuniam na sinagoga, eles se reuniam na eclesia. Eles estavam na eclesia, significava uma assembleia, uma reunião. Agora vivemos em uma época em que parece que a igreja quer se definir de uma maneira tão geral que ela não será ofensiva para ninguém e possa basicamente ter algo de comunhão com qualquer um que use o mesmo termo. Mas não é isso que vemos no Novo Testamento, não é? O que nós vemos? Em primeiro lugar, ele diz, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Então ele está falando de uma igreja específica, uma igreja que é monoteísta, uma igreja que não está envolvida em política. Não gira em torno da política, não gira em torno da mudança social, utilizando os meios sociais. Não está identificando com todas as outras religiões que estão por aí, não. É a igreja de Deus, o Deus Pai. É monoteísta, centrada nas escrituras do Antigo Testamento. Mas agora isso coloca a igreja também com a sinagoga, né? Porque os judeus diriam a mesma coisa. Ora, então ele dá um passo adiante em nosso Senhor Jesus Cristo. A marca mais distintiva da igreja do Novo Testamento é Jesus Cristo. E isso nos separa de absolutamente todas as outras coisas. Isso tem que ser o que nós proclamamos. Eu vou a tantos sites de igrejas e eu vejo assim a introdução do site, um monte de pessoas bonitas, jovens, sorridentes, e todo aquele site está dedicado a mostrar a você que eles são uma congregação amorosa e que se autoafirmam. Ora, isso é bom, mas isso não é o suficiente. Isso não é escandaloso o suficiente. Isso não é ofensivo o suficiente. Isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo sempre aparece na primeira página. Jesus Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos e vindo mais uma vez para julgar os vivos e os mortos. Isso é o verdadeiro cristianismo. E essa deve ser a sua marca. Essa é a marca? Ou você apenas gosta, você e os seus amigos, a sua família e tudo mais ao seu redor? Você é simplesmente tão aleatório?
Não há distinção em você, ou na sua proclamação ou confissão. Quando alguém olha para você, ela não pensa apenas em Cristo. Cristo é seu fundamento e sua esperança? Mas deve ser, deve ser. Agora vamos em frente, ele diz: graça e paz a vós outros. Ora, muitos estudiosos apontam que a graça era uma saudação grega comum, grega e romana. E essa parte, obviamente, era a maneira como um judeu cumprimentava outro judeu. E há alguma verdade nisso, mas não creio que precisamos fazer isso. O que sabemos é que Paulo faz isso. Ele faz duas coisas comuns no dia a dia do Império Romano. E os transforma em algo um tanto extraordinário. E não é isso que o Evangelho faz com todas as coisas? Quando você e eu odiamos dizer esse pecado, é verdade, precisamos ter cuidado, precisamos nos arrepender disso, mas muitas vezes podemos passar um pelo outro e dizer: como vai? E nem esperar por uma resposta. Como vai? E apenas continuar o caminho. Porque não é verdadeiro, não, é um clichê, é superficial. E é apenas o jeito que as pessoas cumprimentam as pessoas. Mas Paulo pega isso e transforma em uma oração. E o que é essa oração? Graça a vós outros. Você diz: mas se você é um cristão, você tem graça. Ora, eu responderia como Spurgeon: sim, temos graça, mas não desejaríamos mais graça? A graça pode ser multiplicada em vocês. Ele a transformou em uma oração. E qual é essa oração? O seu desejo para o povo de Deus é que essa graça seja multiplicada. Podemos até falar de expoentes. Exponencialmente. Simplesmente aumentou. Esse é o desejo do coração de vocês. Quando você olha para alguém que é rebelde, imaturo, ou que está agindo mal, ou isso, aquilo, você tem um espírito crítico. Como você é? Ou você diz: conceda graça a eles, Senhor, multiplique a graça sobre eles. Veja, esta é a vida do corpo. É o que significa ser verdadeiramente cristão. Você olha para alguém em todo o seu fracasso e não critica, mas ajoelha-se e diz que a graça se multiplique sobre eles, ó Deus. E com essa graça, a paz e todas as outras virtudes cristãs. Vejam isso. Que tipo de pessoas essas pessoas são? Que tipo de pessoas Paulo é? Um amor morrendo para si mesmo, apontando para os outros, centrado em Cristo, esperando, desejando o melhor para todo mundo que invoca o nome do Senhor, orando para que a graça lhes seja multiplicada. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quantas vezes isso marcou a vida de vocês? Quantas vezes você se pegou dizendo: Senhor, multiplique graça a esse crente? Graça e paz a vós outros. Agora, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Agora, vamos concentrar no pronome plural. É muito importante aqui. Eu sei que eu nunca consigo ir muito adiante quando eu estou pregando, mas, como McLaren disse, a poeira deste livro é ouro. Há muito neste pequeno pronome plural. Nós damos. Agora, Paulo, o apóstolo, não estava falando majestosamente, usando o plural majestoso, como um rei supostamente faria, quando ele diz: nós fazemos um decreto significando para si mesmo. Não. Ele diz: o que isso significa? Ora, ele está incluindo Silvano e Timóteo e todos os outros que estavam na comitiva dele, quem quer que seja. Ele diz: damos sempre graças a Deus. Quando damos graças a Deus? Quando estamos orando. O que aprendemos com isso? Que a oração individual é extremamente importante. Estar a sós com Deus é absolutamente necessário. Mas vemos aqui, nessa comitiva apostólica, a oração em grupo. Como já foi dito esta manhã, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está presente no meio deles, fazendo grandes coisas. A oração junta, em conjunto, a oração em conjunto. Mas faça isso crendo. Creia.
E há algum equilíbrio que deve ser mantido. Alguns de vocês possivelmente oram muito individualmente, mas não gostam muito das orações em grupo. Alguns de vocês estão na oração em grupo, mas a oração individual é bem escassa. Ambas as coisas são absolutamente necessárias. São necessárias. Ele diz, agora, damos sempre graças a Deus por todos vós. Alguns estudiosos diziam, e eu concordo, que você não consegue encontrar Paulo oferecendo uma petição a si mesmo, ou por qualquer outra pessoa, sem primeiro oferecer ação de graças a Deus por essa pessoa. Eu quero que você marque aqui em Tessalonicenses capítulo 1 e vá para Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso não é incrível? São 2 versículos. E o que nós encontramos? Encontramos essa atitude de gratidão na vida do apóstolo Paulo. Então ele diz, damos sempre graças a Deus. Sempre. Por todos vós. Agora, você vai ver que Paulo, de fato, creu nessas pessoas. Essas pessoas em Tessalônica. Eles foram realmente pessoas salvas. Ele também vai explicar a vocês que sentiu que Deus, de fato, usou nos outros obreiros também em sua salvação. Mas quando Paulo agradece pela vida espiritual desses crentes, ele não pensa nos crentes e não pensa em si mesmo. Ele reconhece de onde vem. De onde? De toda a verdadeira vida espiritual vem de Deus. E Deus, em última análise, é quem deve receber todas as coisas. Se há alguma coisa boa, qualquer coisa, de onde que vem? De Deus. Então a nossa ação de graças deve ser dada a Deus. Em última análise. Agora, isso não significa que você não pode ir até alguém e dizer obrigado. Alguém há alguns anos me chamou, no meio de uns jovens teólogos iniciantes que me repreenderam porque me ouviram ali em uma conversa e alguém disse, obrigado, irmão Paul, por seu sermão. E eles me repreenderam porque eu não os repreendi. E então eu os repreendi, eles me repreenderam de volta e finalmente eu fui para o hotel. Não está dizendo que não podemos agradecer às pessoas. Por fim, reconhecemos que todo presente bom e perfeito vem do Pai. E no final das contas, toda ação de graças deve ser dada a Ele. Mas também, agora também quero que vocês olhem, damos graças a Deus por todos vós. Agora, Paulo não está dizendo que 24 horas por dia ele dava graças, mas o que ele está dizendo é que era uma característica, um hábito em sua vida. A sua vida era repleta de ação de graças a Deus, por causa do que Deus estava realizando em outros crentes. Isso é escasso em mim. Isso não é frequente o suficiente em mim. Isso é frequente o suficiente em vocês? É habitual que você esteja dando graças a Deus pelo que você pode vê-lo fazer em outros crentes? Oh, meu querido amigo, como vemos agora, quero que vocês olhem para algo. Ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós em Tessalônica. Agora, não devemos presumir que Tessalônica, como alguma igreja em comum, não tinha nenhuma coisa excêntrica. Agora, eu quero dizer isso de uma maneira duradoura. Pessoas difíceis, imaturas. Não podemos presumir que eram simplesmente todas essas pessoas espiritualmente maduras que se juntaram. Não, de jeito nenhum. Eles eram como nós. E ainda assim, veja o que Paulo está dizendo. Eu dou graças por todos vocês. Não apenas os espiritualmente maduros, os pastores, anciãos, os diáconos, evangelistas, os fortes, os que estão exercitando os seus dons e contribuindo para o corpo. Não, eu dou graças por todos vós. E por que isso? Me escute e nunca se esqueça o que eu estou prestes a dizer a vocês. O menor, o crente mais fraco,
e mais imaturo que caminha neste planeta. É um milagre, uma demonstração maior do poder de Deus do que a criação do universo. Nunca se esqueça disso. Olhe para isso como uma maravilha. Você está olhando para uma maravilha, alguém que foi redimido dele. Alguém em quem o Espírito de Deus está habitando. Não despreze nenhum desses pequeninos. Dê graças, dê graças. Então ore para que a graça seja multiplicada neles. Agora ele continua, ele diz no versículo 2, damos sempre graças. Agora no versículo 3, ele vai continuar a nos explicar um pouco mais sobre o que isso significa, por quê, o que está acontecendo. Ele diz, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, abnegação do nosso amor e firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, sem cessar, aqui tem 3 virtudes. Fé, amor e esperança. Agora, mais uma vez, eu não quero soar como um palestrante motivacional, eu quero soar como alguém que deseja simplesmente transmitir uma mensagem tocante, mas isso aqui está na Bíblia. O crente mais piedoso do mundo comete muitos erros, do qual você pode se lembrar constantemente. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós enxergamos a parte não santificada. Enxergamos os erros, enxergamos todas essas coisas. E elas estão constantemente na vanguarda de nossas mentes, de modo que não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. E, portanto, em vez de ter um coração grato, livre e liberado, temos um coração crítico. Isso é ser escravizado. Vocês estão entendendo? Precisamos ter uma revolução na maneira como pensamos sobre as coisas. Não que confiemos nos homens ou confiemos no que Deus é ou no que os homens estão fazendo, mas estamos confiando nessa obra de Deus que começou uma boa obra neles e irá finalizar. E é um sentido em que precisamos ser positivos. A fé, esperança, não apenas em relação a nós mesmos, mas em relação àqueles que estão ao nosso redor. Ele diz, sem cessar, ele vai mencionar 3 coisas, a obra da fé, o amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a vossa fé, a operosidade da vossa fé, a palavra operosidade aqui é argon, no grego, sua palavra comum para obra, significa que ele está dizendo o seguinte, a obra que flui da sua fé. Então dizemos que não há desacordo entre o apóstolo Paulo e Tiago. Paulo diz que a salvação é pela fé sem obras. Tiago diz, se você diz que tem fé sem as obras, sua fé está morta e é inútil. Eles estão se contradizendo? De jeito nenhum. Eles estão olhando para 2 lados diferentes da mesma moeda. E aqui Paulo se junta a Tiago do outro lado da moeda. O que eles estão simplesmente dizendo é o seguinte, não somos salvos pelas obras, de jeito nenhum. Mas se a gente crê, isso significa que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas com novas afeições, e essas afeições dirigem nossa vontade, e a nossa vontade deseja. A nossa vontade faz coisas. Pratica o quê? Boas obras. As boas obras que são o quê? Atividades que Cristo nos ordenou a fazer. Dar frutos é uma obra. Dar frutos no que diz respeito ao caráter é uma obra. Dar frutos no que diz respeito à devoção é uma obra. Mas também, e principalmente o mais importante aqui, são ministérios uns para os outros. Nossos ministérios uns para os outros. Muitas vezes, quando alguém se vê carente de zelo ministerial, essa pessoa tenta se animar. Tipo um jogador de futebol no vestiário que começa a bater a cabeça contra
o armário ou algo do tipo assim. Então ele sai correndo para o campo cheio de zelo. Não. De onde vem a obra? Ela é inspirada, motivada pelos fluxos da fé. Que nós cremos que o que Deus diz é verdade. Sobre todas as coisas, sobre o que Ele fez por nós e por Cristo, sobre o fato de que o mundo está passando, sobre o que quer que nós façamos, até mesmo dar um gole de água fria a um discípulo em nome de Cristo. Isso não perderá a nossa recompensa e por isso saímos e trabalhamos, porque sabemos que o nosso trabalho não será em vão. Sabemos disso. A menor coisa que podemos fazer aos olhos da maioria dos homens e até mesmo dos homens espirituais, Deus a vê como uma coisa tremenda e nós também devemos ver assim. Nós também deveríamos ver assim. Acreditar nisso é importante. Quando você, especialmente alguns de vocês que têm homeschool em casa, como eu e a minha esposa, simplesmente todos os dias. Isso é importante, essa obra é importante, sim, mas você deve tirar a sua inspiração, não de alguns resultados que você enxerga ou não, mas você deve tirar da sua inspiração da fé. Eu estou fazendo isso porque eu amo Jesus Cristo e eu quero ser a maior influência na vida dos meus filhos, apontando para Jesus Cristo. Isso é importante. Quando você está lavando a louça ou consertando um pneu, para Ele, em seu nome, para o povo de Deus, uma obra de fé, crendo que de fato importa. E como sabemos disso? Porque Ele diz que importa. Então aqui nós temos uma obra de fé e uma obra de amor. Ora, a palavra obra aqui é um pouco diferente. É couples. E a palavra significa mais do que obra. Está se referindo a uma obra que é extenuante, que causa angústia, que vai te cansar, que vai te trazer muito sofrimento, que requer uma tremenda resistência, uma labuta, é duro. É como subir um morro, e subir um morro com um peso de 1000 quilos nas costas é duro, para dizer o mínimo. Mas de onde vem esse tipo de esforço? Vem do amor. Por que continuo fazendo isso? Diz Paulo. Indo às cidades, sendo espancado, tudo mais o que acontece com ele, tendo perdido todas as coisas, sendo contado como escória da terra. Por quê? Ele diz o amor. O amor a Deus, o amor a Cristo, o amor ao povo de Deus. E o amor aqui, do qual brota esse tipo de obra árdua, não é eros, não é amor romântico. Tantas pessoas começam a obra arduamente para Cristo e logo elas desfalecem, porque é um romantismo que foi criado. Não é um amor romântico, não é philos, não é o tipo de amor em que esse amor ou essa afeição se prolonga porque você vê essas qualidades esplêndidas na vida dessa pessoa e por isso quer se entregar a elas. Esse não é esse tipo de amor. É um amor ágape, é o amor de Cristo, é um amor incondicional, é fundado sobre uma determinação da vontade. Porque eu creio em Deus, porque Deus me ama, porque Deus derramou essa graça sobre mim. Então eu irei trabalhar. Quando não for apreciado, quando eu for combatido, quando eu for mal compreendido, quando as pessoas não corresponderem, eu vou continuar. Eu não vou parar. Porque eu amo e esse tipo de amor é mais forte do que a morte. A água não pode saciá-lo. Operosidade da vossa fé. A abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Firmeza, perseverança, são todas boas palavras, mas não vão longe o suficiente, porque ele não está falando aqui sobre alguma resistência estoica, em que você está apenas sentado aí, sem nenhuma força sobrando, apenas suportando passivamente o que quer que apareça. Não, este é um heróico. E se alguns estudiosos que disseram assim, eles usaram a palavra bravo, é uma vibração, é uma resistência. Eu vou suportar. Por quê? Porque eu serei vitorioso. Por quê? Porque ele foi vitorioso. Não é tipo, disseram os apóstolos.
durante a vida de Cristo. Ora, ele está indo para Jerusalém, vamos com ele e vamos morrer lá. Não, não é isso. Eu vou suportar por causa da esperança. Porque tudo o que ele diz é verdade. Porque ele nunca falhou uma vez sequer. Porque eu tenho uma esperança no céu. Eu amo quando eu vejo crianças, esses adolescentes totalmente perturbados. Porque nada os preenche. Eu adoro isso. Quando cada um dos sonhos deles é como uma comida que evapora. Quando cada um dos seus grandes planos e ideias desmorona e eles vão embora e simplesmente não me dá nada. Eu digo, louvado seja Deus. Para que você aprenda desde cedo a não colocar a sua esperança nessas coisas estúpidas. Coloque a sua esperança no que é eterno. Isso vai muito além dos sonhos mais santificados da maior esperança sonhadora. Esperança, esperança, esperança. Agora, de onde vem essa esperança? Essa firmeza, essa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor. Não podemos ter confiança se tivermos alguém que nos ama incondicionalmente e nunca quebrar esse voto, mas não tem força para realizar qualquer coisa que tenha nos prometido. Não temos esperança se temos alguém que é o Senhor do Universo, mas estamos incertos quanto ao seu amor. Mas nós temos essas duas coisas em Jesus. Ele nos ama com amor incondicional, amor infalível. Não ama? Sim, Ele ama. E Ele também é o Senhor do Universo. É por isso que temos esperança. Ele vai trazer tudo debaixo da sua vontade, em sujeição a Ele. Essa é a nossa esperança. E é por isso que nós podemos seguir em frente, podemos suportar. Agora, a fé, o amor, a esperança. Se vocês leram o Novo Testamento, que irá suportar isso, você percebeu a sua tríade da virtude cristã. Você enxerga em todo o Novo Testamento que isso é a tríade da virtude cristã. A fé repousa no passado. O amor funciona, trabalha no presente. E a esperança aponta para o futuro. Um outro irmão disse o seguinte, D.R. Ward é o nome dele. A fé olha para trás, para um Salvador crucificado. O amor olha para o alto, para um Salvador coroado, ressurreto e glorificado. E a esperança aguarda um Salvador vindouro. Você está selado por toda parte. Você habita em uma esfera da esperança, do começo ao fim de sua vida. E Cristo começou com esperança e vai terminar com esperança. E você não tem o poder de quebrar isso. Isso é uma coisa incrível. Ele diz, constantemente, fala da obra, da fé, do amor, da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença do nosso Deus e Pai. Agora, há duas possibilidades aqui com essa cláusula. Você, de fato, precisa entender o que está acontecendo no próprio texto. A sua distância de certas ideias principais. Algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo, junto com os seus outros colaboradores que estavam constantemente dando graças, lembrando-se constantemente todas essas coisas sobre os tessalônicos, e ele estava fazendo isso, os tessalonicenses, eles estavam fazendo isso na presença de Deus. E foi falando mais ali sobre sua vida devocional, que eles estavam constantemente, de forma consciente, eles estavam na presença de Deus, e que quando eles oravam, era na presença de Deus. Essa é uma possibilidade, e a ideia pode estar bem aí. Mas eu creio que a ideia predominante aqui, por causa da localização da frase, é o seguinte, que essa obra da fé, não vamos falar dos Tessalonicenses agora, vamos falar de vocês. Essa obra da fé, essa obra de amor, e essa firmeza da vossa esperança que vocês têm, essas coisas estão na presença de Deus. Na presença de Deus. Em prostrem. Literalmente diante de Deus. Pense sobre isso. Tudo o que você está realizando, você está fazendo, cada virtude, cada obra,
cada esforço, cada pedaço da sua labuta, você está fazendo isso na frente, diante do trono de Deus. Agora, isso deve ser um grande encorajamento, não deve? O seu marido não vê você trabalhar e não valoriza você. A sua esposa não vê você trabalhar e não valoriza você. As pessoas na igreja não veem você trabalhar por elas e não valorizam você em todas essas coisas diferentes. Você tem que se afastar dessa mentalidade humanista. Tudo o que você está fazendo na presença de Deus, diante dele. Agora você diz, irmão, pô, isso também me assusta, porque se as minhas virtudes estão diante dele, os meus pecados também estão diante dele. Sim, mas veja o que diz. Na presença do nosso Deus e Pai. Agora, isso deve lhe dar algum conforto. Pelo menos deveria. Porque o Pai significa adoção. Adoção significa reconciliação. Reconciliação aponta para a cruz. Ó, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Veja o que temos aqui. Nada será em vão. Agora vamos para o versículo 4. Ele disse no versículo 2, damos graças a Deus, e agora ele vai nos contar algo do porquê ele diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A palavra reconhecendo aqui é extremamente importante. Há duas palavras principais em grego, kosmosko e a outra é oida. Agora, por que é importante? Porque ele não está dizendo, ele usa a palavra oida aqui, ele não está dizendo que sabe que essas pessoas são verdadeiramente cristãs porque recebeu alguma revelação sobrenatural de Deus, de que algum anjo desceu do céu e disse para ele e foi impressionado pelo Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo, ele está usando a palavra oida. E oida refere-se a um conhecimento baseado no que é visto, percebido ou observado. Ele está dizendo, apenas como eu e você, ou não, você deveria fazer. Não receberíamos uma revelação do céu sobre se alguém foi salvo ou não. Mas nós olhamos com os nossos olhos. Jesus disse, você os conhecerá por quê? Pelos seus frutos. Paulo diz, eu olhei para vocês. E eu vi o que aconteceu quando pregamos a vocês. Agora ele diz, reconhecendo irmãos. Agora, vamos voltar a isso. As pessoas, escutem. Este é um fariseu dos fariseus, é um judeu dos judeus, um hebreu dos hebreus. Os judeus chamam uns aos outros de irmão, mas jamais chamariam um pagão de irmão, um cachorro talvez, mas nunca chamariam um pagão de irmão, não fariseu. Mas aqui nós temos esta incrível conversão do apóstolo Paulo. E a que isso conduz? Ele está chamando eles de irmãos. Deixe-me dar uma ideia de como isso seria em nossos dias. Há vários anos, nesta igreja, eles receberam testemunhos de um homem de 65 anos, um tanto, você poderia dizer que ele era um cara muito grande e forte, provavelmente estava no auge da forma física, ele parecia um cara muito áspero. E ele se levantou e começou a chorar e dar o seu testemunho na igreja. Havia várias pessoas brancas e havia diversos afro-americanos, estava meio dividido, provavelmente mais brancos do que negros, mas era um grupo misto. E ele se levantou e ninguém o conhecia, de verdade. Mas ele disse isso, eu tenho que dizer a vocês, eu não posso ficar calado, que Jesus Cristo me salvou há alguns anos. E eu quero que você saiba que antes de ele me salvar, eu era o ser humano mais racista que vocês já conheceram em suas vidas. Mas no momento em que Deus me salvou, eu fiquei tão envergonhado do meu racismo, mas ele disse que isso não é uma coisa incrível. Ele estava cheio de amor, muito amor, cheio de amor, e queria saber tudo o que pudesse a respeito dos afro-americanos. Só não é que ele se sentiu repreendido por quão ruim ele era, ele se tornou uma nova criatura. Ele se tornou uma nova criatura. E é isso que acontece com Paulo. O milagre dos milagres. Ele diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, amados. Algo importante aqui. É uma voz perfeita, passiva. Por que isso é importante? O tempo perfeito. Ele diz, o selo do amor de vocês por vocês no passado. E se entendermos a teologia de Paulo corretamente, diremos não apenas antes de vocês se converter, mas antes mesmo da fundação do mundo. Ele colocou o seu amor sobre vocês.
Mas a coisa sobre o tempo perfeito, que é tão importante, é que foi um acordo feito lá no passado, mas continua no presente em qualquer futuro e não diminua, e não diminui. Foi um trato feito e acabado. O seu amor por você nunca vacila. Ele não pode crescer porque ele já é perfeito, ele não pode diminuir porque é perfeito. É um acordo estabelecido, além disso é passivo. Não é que eles estejam amando a Deus e Deus os amando. E essa é a fonte de poder e de alegria da nossa vida. Não que amemos a Deus, mas que Deus nos ama. Agora vejam o que ele diz. Amados de Deus, a vossa eleição. Temos a soberania de Deus, e isso não pode ser negado no ensinamento de Paulo. Nessa soberania, nessa escolha que remonta a você nascer antes da criação do mundo, antes dos conselhos secretos de Deus, na eternidade passada. Agora, não é a minha intenção expandir a doutrina da eleição, mas simplesmente dizer o seguinte: porém, podemos não compreendê-la em sua plenitude, mas devemos aceitá-la em sua plenitude. Não entendemos a imputação e a sua plenitude. Como um homem pode morrer por outro, outro homem pode carregar outro homem, já que não entendemos isso, mas se negarmos, perdemos o nosso cristianismo. Mas aqui está a ênfase que eu quero dar a vocês. Algo que raramente é dito, sempre que a doutrina da soberania surge. E é isso. Eu quero ler de um homem chamado Ward. Ser encontrado entre os eleitos, agora escute, é descobrir a obrigação moral, uma vida de extenuante esforço moral. Uma vez Conrad, na África, estava explicando para mim sobre a bênção de ser o primogênito. Você recebe a bênção em dobro, tudo em dobro, ele disse. Vocês americanos não entendem o que significa ser primogênito. Eu entendo o que significa porque sou o primogênito. E isso significa bênção dobrada. Também significa dupla responsabilidade. Eu tenho que ter cuidado de todos com a minha família. A minha família direta, a família que eu criar, todos da minha família. Quando você fala sobre a escolha de Deus, você entende isso. É uma escolha que também leva a uma obrigação moral extenuante. E deixe-me simplesmente provar isso para vocês. Vá para Colossenses capítulo 3, versículo 12. Como eleitos de Deus, santos e amados. Aí está. E veja o que ele diz. De termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Simplesmente para terminar de falar sobre a soberania, onde isso termina? Na responsabilidade moral, para vivermos de uma determinada maneira, porque fomos escolhidos. Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, que quando a rainha Vitória, ou uma daquelas rainhas, Elizabeth, ou sei lá quem, acho que foi a rainha Vitória, elas tentaram esconder dela que ela seria rainha, porque eles não queriam que ela se tornasse uma garotinha arrogante. Mas então depois que ela já tinha uns 12 anos, ela descobriu que seria rainha. E o seu comportamento mudou totalmente para melhor. E ninguém conseguia entender o porquê. Alguém fez uma pergunta para ela. E ela disse, bem, eu descobri que eu vou ser a rainha. Então eu vou começar a agir como uma rainha agora. Eu descobri. Mas nos conselhos de Deus, eu fui escolhido. Então eu vou agir como alguém que é escolhido pelos desígnios de Deus. Eu vou agir como uma pessoa diferente. Se você volte um pouco mais, vá até Efésios capítulo 1. Uma passagem para todos aqui, versículo 4 do capítulo 1. Assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ok, você está vendo a soberania de Deus. Mas veja onde isso conduz. Que seriam santos e irrepreensíveis. Isso traz um esforço moral extenuante. Responsabilidade da nossa parte. Agora, como Paulo sabe? Como ele de fato sabe que eles são eleitos?
Agora, como eu já disse, eu creio que isso é muito importante. Ele sabia pela percepção, oida, pelo que ele reconhecia, via. E o que ele disse? Em primeiro lugar, ele não vai falar sobre Tessalônica ou os Tessalonicenses. Ele não vai falar sobre eles. Ele vai falar sobre si mesmo e os pregadores que entregaram a mensagem e o que aconteceu quando eles entregaram a mensagem. Ele basicamente vai dizer, eu sei que Deus escolheu vocês, porque quando pregamos para vocês, algo muito incomum aconteceu. Nem sempre acontece quando pregamos. Realmente, esse é o contexto. E o que aconteceu? Ele diz, primeiro, no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós não somente em palavra. O que é isso aqui? Você pode dizer isso? Eu estou dizendo que pelo tempo quero passar por tudo isso, mas tenha paciência comigo, mas eu posso dizer isso mesmo. Você pode dizer o evangelho de Jesus Cristo, todas essas coisas diferentes, mas é o seu evangelho? Não é apenas com o evangelho que você se identifica, mas é com o evangelho de outras pessoas que identificam na sua vida, que quando as pessoas olham para você, elas pensam no evangelho, quando os crentes pensam em você, eles pensam no evangelho, quando os incrédulos pensam em você, os incrédulos que o conhecem, que trabalham com você, eles pensam no evangelho. Se este é o seu evangelho, a sua vida, a sua história, a sua mensagem, é o que você é. Paulo sabia. Era o evangelho dele, o evangelho que transformou eles. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Agora, aqui está outra coisa importante. Há tantas verdades aqui. Outro ponto importante. Olha o que ele diz. Ele não diz que viemos até vocês. Ele não coloca o mensageiro antes da mensagem. Olha, bem perto aqui, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. A mensagem é o que é importante, sabe? Há tantas pessoas na igreja que me seguem, estão tão impressionadas comigo. E todo o cristianismo é fundado sobre um homem que os impressionou e que é mortal, eternamente mortal. Não. Por que você está dizendo? Porque a mensagem veio para mim. A mensagem. Que mensagem? Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Essa mensagem chegou até mim. Chegou até vocês? Chegou às pessoas ao seu redor que você ama? Chegou aos seus filhos? Saiba que se chegou, será mais do que apenas a cereja do bolo, será mais do que apenas um pequeno aspecto da sua vida que eles irão colocar lá quando eles têm tempo. Isso se torna a vida deles. Se torna parte disso. Isso é porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra. Agora, me escutem. O evangelho vem em palavras. O cristianismo é uma verdade, uma verdadeira religião, é sobre a verdade, e é que a verdade é comunicada por meio da linguagem, por meio de palavras, por meio de proposições. O cristianismo não ignora a mente, e se você se juntar a um grupo de cristãos onde supostamente tudo o que eles fazem em nome da espiritualidade ultrapassa a mente, você precisa sair desse grupo. Devemos crescer no nosso conhecimento das coisas de Deus. Absolutamente essencial. Mas quando alguém é salvo, a mensagem chega a eles, não apenas em palavras, mas também, sobretudo, eles não negam a palavra, ela é importante, mas também em poder, no Espírito Santo, e mais o quê? E ele diz, em plena convicção. Mas agora aqui está a dupla coisa que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês olhem da perspectiva do pregador. Então veja da perspectiva dos Tessalonicenses ou do destinatário. Ele está falando principalmente sobre os pregadores. Que quando nos levantamos e proclamamos a palavra para vocês, percebemos quando começamos a proclamar que algo está acontecendo. Que o que está saindo de nós é mais do que apenas palavras, mais do que simplesmente palavras, mais do que a nossa repetição do evangelho, que há poder. John Trapp diz algo, mais tarde, ele é citado por Hibbert, no qual ele diz, um lavrador nunca enviará seu servo ao campo com uma foice para colher espinheiros. E o ponto principal é, o que Paulo está dizendo, ele diz,
Eu sei que quando eu prego para vocês, algo está acontecendo em mim e através de mim. E Deus não faz algo assim para não ter nenhum resultado. Algo único está acontecendo aqui. Uma demonstração de poder. Ele estava pregando com clareza, com ousadia, de saber, não sou eu. Um estudioso cristão disse que Paulo estava cheio de paixão cristã, mas estava além dele. Não era o Paulo, não era o homem. Mas também houve uma demonstração de poder nos destinatários. De que maneira? Esses homens eram pagãos idólatras. O que aconteceu com eles? De repente, eles veem Cristo em sua beleza, o arrependimento de seus pecados, crendo que a fé salvadora nasceu neles. E eles têm essa tremenda certeza de que Jesus Cristo é o Senhor e o poder salvador. Agora, ele diz poder, mas ele também vai dizer depois de poder no Espírito Santo. Há muitos poderes neste mundo, muitos poderes religiosos. Há poder demoníaco, há poder emocional, há um poder coletivo de uma massa de pessoas. Ele diz, não é isso. É o poder do Espírito Santo. Era mais do que apenas uma força impessoal, era uma pessoa. Quem veio e regenerou o coração deles e habitou no coração deles. Agora, através deles, estava clamando por um Pai. O Espírito Santo. Então ele continua e diz também, plena convicção. Então, do lado do pregador, Paulo reconheceu, quando pregamos para vocês, algo acontece conosco. Um poder fluiu através de nós, que era mais do que apenas palavras, era uma obra em comum de Deus, e era a obra do Espírito Santo. Algumas pessoas vão pegar essa palavra poder e dizer que significava que Paulo estava realizando milagres. Não, se ele quisesse dizer isso, ele usa a palavra dunamis, e usa no singular. Se quisesse dizer milagres, já usaria no plural. Mas ele usa no singular, não exclui os milagres, mas esse não é o ponto dele. Ele está falando sobre quando proclamou a palavra que havia poder. Clareza, ousadia. Então ele continua e diz, no Espírito Santo. E então ele continua e diz, em plena convicção, Paulo, alguém mais convicto sobre a verdade do Evangelho, quero dizer, olhe para a vida dele. Mas ele diz, quando eu prego para vocês, há uma convicção suprema, foi a maior convicção que eu já conheci, e ele pregou a eles, como em meio a terrível aflição. Ele estava sendo espancado por toda parte. E, no entanto, ele se manteve firme mais uma vez com uma convicção de que até mesmo para ele era incomum. Então eles, quando ouviram a palavra, tiveram certeza. Isso é a verdade. Isso é verdade. Agora pense sobre isso. Muitas vezes, praticamente desprezamos o Evangelho por não entendermos o poder dele. Isso aqui eram pessoas pagãs, eram adoradores de ídolos. Essas pessoas sem senso de moralidade, todo tipo de coisa estava acontecendo na vida deles. Estavam longe de Deus, possivelmente, pelo menos alguns deles. Como eles poderiam chegar e ainda depois de 1 ou 2 sermões, eles estão literalmente convencidos de que um Jesus que eles nunca conheceram, que viveu em uma terra distante, morreu por seus pecados, ressuscitou dentre os mortos e é o Rei da Glória. E eles têm tanta certeza de crer que agora eles entregam suas vidas. Largaram tudo. E foram considerados criminosos do Estado por causa de um homem que nunca conheceram. Esse é o poder do Espírito Santo. Sempre que você ouvir este pregador pregar sobre poder, é o poder do Espírito Santo. Não pense que estou falando sobre todos esses tipos de cruzadas ou esses trem que estão realizando aí de milagres e de curas falsas. É a palavra de Deus sendo pregada e a vida das pessoas sendo transformada. Isso é poder. Ele diz, o nosso evangelho não veio a vocês apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção. Agora veja o que diz. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Agora, lembre-se do versículo, reconhecendo oida, ele sabe pelo que percebe, mas pelo que vê, pelo que observa. Ok, então desça. Versículo 5. Assim como sabeis, oida. Vocês viram? Perceberam? E ele diz, ter sido o nosso procedimento entre vós. Isso no grego quer dizer que tipo de homem nos tornamos. Agora, isso não significa que ele se desenvolveu moralmente diante deles, mas o tipo de homem
que eles se tornaram diante dos olhos dos tessalonicenses quando chegaram pela primeira vez a Tessalônica. Eles não eram diferentes de ninguém. Eles não usavam roupas incomuns ou algo assim. Mestres peripatéticos. É um professor itinerante. O mundo estava cheio de professores itinerantes, todos os tipos de filósofos, estoicos, epicuristas e todo tipo de falsos profetas que vocês podem imaginar. E agora vem mais alguns no mercado. Como se já não bastasse os loucos que já temos o suficiente. Mas então, enquanto eles observavam a vida de Paulo, a vida de Silas, a vida de Timóteo, ali. Não. Esses aqui são pessoas diferentes. Nunca vimos homens vivendo como eles. Como eles podem saber que a mensagem é verdadeira e tem o poder de transformar, se ela não nos transformou? Você está sendo observado pelos seus filhos, pelos seus colegas de trabalho, por tantas pessoas. Ou você se tornou um homem nobre diante deles. Não porque se desenvolveu moralmente diante de seus olhos, mas eles observaram você e chegaram à conclusão, sim, essa mensagem tem poder. Veja como isso transformou o professor. Agora, vamos continuar e, por favor, eu só vou continuar, eu quero passar por isso. O fardo é pesado demais para descartar isso aqui. E ele diz, provou no nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Você não vive apenas para o seu bem. Você vive para o bem dos eleitos de Deus, o povo de Deus, para os eleitos. Você vive para o bem da sua esposa, dos seus filhos. Você vive para o bem deles. Você quer ser feliz? Sim, as Escrituras se preocupam com a felicidade. Mas a verdadeira felicidade quer ser feliz. Tome a sua cruz. Morra diariamente. Viva para os outros. Pelo bem deles, pelo bem deles, pelo bem dos outros, pelo bem dos outros. Que poder se encontra aí, que poder incrível. Então ele diz no versículo 6, ele vai falar apenas sobre a resposta dos tessalônicos. Ele diz, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Agora ouçam, com efeito vos tornastes imitadores nossos. Agora a primeira coisa que eu quero que vocês vejam, imitador no grego é a palavra a partir da qual a gente tem a palavra mímica. Agora, quando é algo mais profundo, eles não pensam em algo estável, cheio de convicção. A mímica, eu não quero que você olhe para essa palavra da mesma forma que eu olharia para a palavra mímica. Porque a mímica, o que ele está fazendo é algo externo, algo estranho a ele mesmo. Ele está fingindo, não há nada dentro. Ele está fazendo uma demonstração externa de algo que não é uma realidade em sua vida. Ele realmente não está preso atrás de um vidro. Você diz. Então, quando eles começam a imitar, para ser imitadores de Paulo e daqueles que viajavam com ele, era por causa de uma realidade interior que começava a se manifestar externamente. Ele diz, tendo recebido, se tornou, mas eles se tornaram, e há uma ideia de que não está falando de alguma ação progressiva ou contínua. Não, eles chegaram a um ponto em que literalmente se tornaram imitadores. Eles se tornaram imitadores de Paulo, de Silas e de Timóteo. Agora eu quero que vocês vejam uma coisa, olhe para a Bíblia de vocês. Vocês têm um novo padrão americano, veja o versículo 6. Eles fizeram o possível para conseguir essa obra, mas é preciso ressaltar que vocês se tornaram os nossos imitadores, ele está dizendo, vos tornastes. Então ele faz algo meio estranho. E do Senhor. Agora veja o que ele faz. Não diz que vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Não é o que diz. Eles jogaram a preposição. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Agora, por que ele está fazendo isso? Paulo está se distanciando o máximo que pode entre ele e os seus colegas de trabalho. E Jesus Cristo. Ele não está dizendo, vocês se tornaram os nossos imitadores. Ele não colocou ele e os colegas dele no mesmo nível de Jesus. Não é isso que ele está fazendo no texto grego. Aqui é muito claro, ele está fazendo uma separação. Ele está dizendo isso.
Quando vocês começaram, vocês eram bebês na fé. Vocês nos viram pregando para vocês e se tornaram imitadores, nossos imitadores. Então o que aconteceu? Então, vocês foram além. Vocês começaram a olhar para o quê? Não mais para Paulo, não mais para Silas, não mais para Timóteo. Começaram a olhar para Jesus, o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo agora? Paulo não está se colocando na mesma categoria. Mas ele está dizendo que agora vocês foram além de nós. Vocês nos imitaram e agora vocês estão conosco na busca de imitar Jesus. Agora, eu quero apontar algo que pode não estar óbvio aqui neste texto, mas precisa ser abordado. Ele diz, tornastes imitadores nossos e do Senhor. Imitaram o Senhor? Bem, como até mesmo Paulo imitou o Senhor. Ele não andou com o Senhor por 3 anos como os outros apóstolos. Isso nos diz, e eu creio que isso é verdade, e é algo que está faltando, especialmente entre os reformados. Então eu quero que vocês me escutem. Eu creio que o que foi pregado por excelência foi o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, isso nem é preciso dizer. Que a transmissão da tradição era preeminentemente o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. Mas creio que junto com isso houve a transmissão da vida do Jesus histórico, o homem Jesus. E isso é algo que estamos perdendo hoje em dia. É por isso que podemos usar o Evangelho como um lema. É tudo sobre o Evangelho, é tudo sobre o Evangelho. Mas ninguém está buscando imitar a Cristo. Sim, começa com o Evangelho. Ela flui do Evangelho. Mas também precisa haver a pregação de como essa pessoa histórica, a única pessoa perfeita, realmente viveu. Para que possamos imitá-lo, mesmo entre nós, andando por aí com todos os tipos de clichês e bandeiras que literalmente não têm sentido algum. Como ele se parecia moralmente, como ele agia, o que ele falava. Sim, preeminentemente o Evangelho, mas depois a imitação da pessoa de Cristo. Agora eu quero que vocês vejam, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então ele diz, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Agora, isso é muito importante. Você poderia pensar que ele colocou a palavra ali antes da imitação, porque essa é a ordem lógica, não é? Cronologicamente. Ora, vocês receberam a palavra e se tornaram nossos imitadores. Mas ele inverteu. Ele está deixando claro para nós que toda a limitação decorre do recebimento da palavra, que é o Evangelho. Mas ele está basicamente dizendo, eu sei que vocês receberam o Evangelho porque se tornaram imitadores. Veja, é completamente o oposto do evangelicalismo contemporâneo. Sei que você é cristão porque você fez uma oração. Eu sei que você é um cristão porque você disse que creu no Evangelho. E Paulo faz o oposto. Eu sei que você é cristão porque você se tornou nosso imitador. E ele começou a caminhar, ir por esse caminho conosco. E vocês agora estão imitando a Cristo. E acaba com toda a superficialidade, não acaba? Agora, ele continua. Tendo recebido a palavra nesse contexto é o Evangelho, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Essa palavra tribulação, telifes, não é um desconforto leve, é um sofrimento severo, uma aflição. Foram arrastados pelo povo. Lembre-se dos tumultos que aconteceram. Vá até Atos 17, 4-8. Vemos o tumulto que ocorreu porque o Evangelho chegou a Tessalônica. Em meio a muita tribulação, eles receberam a notícia de que eles não estavam em alguma cruzada evangelística, em um grande auditório, onde os crentes e os conselheiros estão semeando incrédulos, e quando o convite é feito, eles vão até ali na frente, fazendo os incrédulos pensarem que eles foram salvos, tornando algo mais fácil para os incrédulos descerem e confessarem. Não! O que é isso? No meio de todo o inferno explodindo, no meio da perseguição, no meio de pessoas paradas ali dizendo, familiares, amigos, funcionários do governo dizendo, você faz isso, você está preso. Você recebeu essa palavra, você está encrencado. Eles diziam, então eu vou embora, porque eu creio que isso é verdade. Mas aqui está a coisa desconcertante.
A coisa desconcertante é o seguinte, que no meio de toda essa tribulação, eles sentiram alegria. Meus amigos, me escutem. Suas propriedades estão sendo tomadas. A família deles estavam sendo repudiadas. Seus pais rasgaram suas túnicas, jogaram pó em suas cabeças e disseram: meu filho morreu. Os oficiais do governo estavam dizendo que eles se tornaram traidores e que todos deveriam morrer. Eles estavam encarando isso com alegria. E Paulo deixa claro o quê? Essa alegria só foi possível por causa da morada final do Espírito Santo. O Espírito que habita neles tornou isso possível. Isso é algo fenomenal, o que nós estamos vendo aqui. A alegria do Espírito Santo. Neil se refere a isso como o perene paradoxo cristão. Como pode alguém ser como um cordeiro levado ao matadouro e ter alegria? Agora, você verá, pelo menos neste momento, antes de prosseguirmos, porque o testemunho deles teve tanto poder. Foi literalmente desconcertante, foi extraordinário, algo incompreensível, de modo que as pessoas em Tessalônica, que realmente testemunharam o que estava acontecendo quando viajaram para o exterior, em qualquer outra parte do mundo. Então você não vai acreditar no que está acontecendo. Há uma seita chamada cristãos, chamada o Caminho, e alguns do nosso próprio povo aceitaram. E aqui está o que é incrível. Eles estão sendo mortos, perseguidos, as suas casas estão sendo arrombadas, estão sendo considerados escória da terra e são as pessoas mais alegres do planeta. Como que isso pode ser? E ele continua, ele diz, versículo 7, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Agora, eu quero que vocês olhem para algo que eles se tornaram um exemplo. Um trocadilho é a palavra. E o que isso significa? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Significa deixar uma marca, algo copiado. E veio significar uma impressão, ou um selo, ou se você visse uma moeda, onde tivesse a impressão de um imperador, era um exemplo desse imperador. Eles se tornaram um exemplo do que é um verdadeiro cristão. Agora, apenas vá rapidamente, marque aí, vá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ele diz para Timóteo, ninguém menospreze a tua mocidade, no falar, na conduta, na fé, no amor, na pureza. Mostra-te um exemplo daqueles que creem. Exemplo aqui é a mesma palavra. Eles foram exemplo, eles deram exemplo. E que exemplo? Conduta, amor, fé, pureza. Coisas como essas. Fé, esperança, amor. A tríade cristã. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Eles foram um exemplo. Agora aqui está o que eu quero que vocês vejam. Eles começaram imitando um exemplo. E depois se tornaram um exemplo. Isso é o que eu anseio para vocês. Isso é o que eu quero para vocês. Eles começaram como imitadores. Então, se tornaram a coisa que está aí, ó, sendo imitada, se tornaram um exemplo. Os outros começaram a imitar. E é isso que está acontecendo aqui. E ele diz, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A Macedônia ficava na área mais ao norte do que era conhecido como mundo grego antigo. A Acaia estava na seção mais ao sul. Ele enviou gente de norte a sul. Vocês se tornaram um exemplo para todos. Então ele diz no versículo seguinte, ele diz, porque de vós repercutiu a palavra. Agora, vocês notaram algo estranho? A palavra do Senhor. Onde vocês já ouviram isso antes? Isso é a expressão profética. É o Antigo Testamento. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está colocando o Evangelho neste mesmo nível da palavra do Senhor e demonstrando sua autoridade. E é por isso que nós, como pregadores, podemos pregar essa mensagem com ousadia, porque não é a nossa opinião. Não somos filósofos que apenas sentaram e descobriram uma maneira melhor. Não é algo que estejamos dispostos a ajustar, porque flui do nosso próprio pensamento. Não, é a palavra do Senhor. Portanto, não podemos fazer concessões. Não podemos fazer uma trégua com nenhuma outra mensagem menor.
E é por isso que o mundo nos odeia. Ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Foi traduzido dessa maneira, soou como o toque de sinos violentamente, soou de vocês. Outra maneira de interpretar isso, foi uma trombeta que saiu de vocês. O evangelho saiu como uma trombeta de vocês. Então, é outra maneira de dizer isso também aqui, acho que foi o Lightfoot que disse, foi um trovão vindo de vocês. De tal forma, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Agora eu quero que vocês observem algo. Em dias de militância evangelística, de programas cristãos, organizações de campanhas evangelísticas, cruzadas, empreendimentos missionários, marchas para Jesus e tudo mais na igreja, e os tessalonicenses não fizeram nada disso. Então, como eles mudaram aquela região do mundo grego antigo, de norte a sul, porque eles viviam isso. Porque eles imitavam Jesus. E porque não imitamos Jesus, devemos encher os cofres vazios com todo tipo de bugiganga, cruzadas fanáticas. Eles faziam isso. Eles viviam isso. Em meio à grande tribulação, hein? E diz também, em todo lugar, vossa fé para com Deus. Agora veja, versículo 8, a primeira frase, a palavra do Senhor. E então diz, a palavra do Senhor que repercutiu a partir de vocês. Então ele diz, em todos os lugares, a divulgar a vossa fé para com Deus. São dois lados da mesma moeda. A palavra de Deus é a fé deles. Ambas as coisas combinadas estavam transformando o mundo ao redor deles. A palavra sendo pregada e as pessoas vendo a fé desses crentes. Estamos quase terminando. Vocês estão vendo o quão poderoso isso é? Vocês estão vendo isso? Irmãos, isso é poderoso, isso é convicto. Não uma convicção de morte, não uma convicção de tristeza, mas uma convicção de alegria. Porque olhamos para as promessas, temos as mesmas promessas. Então ele diz, não precisamos dizer nada. Paulo diz, antes mesmo de começar a falar sobre vocês, eles já estão vindo até mim e outras pessoas me contando o que ouviram sobre vocês. Estava afetando o ministério de Paulo. O ministério de Paulo estava sendo promovido pela vida dessas pessoas. E as pessoas provavelmente estão dizendo coisas como, ele deve ser um homem de Deus. Quero dizer, afinal, vejo afeições em sua pregação. E continua. Mais uma vez, estamos quase terminando. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós. Eles relataram a palavra, o relatório aqui, ó, no tempo presente. Não era só esse relato que acontecia de vez em quando. Com esse relatório, ele é contínuo, está em andamento. Paulo está recebendo todas essas coisas diferentes sobre a igreja de Tessalônica. Todas as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Paulo está dizendo, estou recebendo relatórios e relatórios. Foi algo quase contínuo sobre o tipo de recepção que nós tivemos sobre vocês. Que tipo de recepção, de repercussão tivemos a respeito de vocês? Aicedos. Agora o que é isso? Que tipo de recepção, de repercussão? Aicedos. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Ais significa em, entrar. Odos, durante esse caminho, uma estrada. Ele está dizendo que há tipos de incursões. Veja bem, não era um relacionamento superficial. Estavam dados, abertos para a mensagem, para Paulo e para os cooperadores cristãos. E por causa disso, eles estavam dando muito fruto. Que tipo de repercussão? Agora olhe para isso.
vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A palavra que se converteu é usada de muitos casos fisicamente para falar sobre se contornar, converter. Literalmente é usado para indicar um contorno. E o que está dizendo? Ele diz, vocês giraram em 180 graus, caminharam na direção totalmente oposta. Vocês estavam caminhando, vocês se voltaram para Deus e abandonaram os ídolos. Agora aqui está o que eu quero que vocês vejam. Outra coisa que cronologicamente, logicamente não parece encaixar, mas é muito poderoso. Pensaríamos que Paulo iria falar cronologicamente, diria que eles abandonaram os ídolos. Porque essa é a primeira coisa que tem que acontecer antes de você se voltar para Deus. Você precisa se afastar dos ídolos. Mas Paulo reverteu isso. Por quê? Isso é esplêndido. Isso é o que o irmão Anthony está tentando fazer, passar por todas as nossas cabeças duras. Eles não estavam sentados, sabe? Estamos realmente desiludidos com os nossos ídolos. Temos que procurar uma coisa melhor. Estamos fartos desses ídolos. Só precisamos encontrar algo melhor do que eles. Então eles se voltaram para Deus. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu que foi na pregação do Evangelho, o Espírito de Deus começou a se mover, começou a dar testemunho da mensagem, começou a revelar Cristo. E em Cristo eles enxergaram Deus. E quando eles enxergaram Deus, eles disseram, estou fora desses ídolos. Foi uma beleza, uma majestade. E foi o poder desse Deus cristão que os separou dos seus ídolos. E basicamente está dizendo isso, que se você tem uma visão correta de Deus em Cristo, da beleza de Deus em Cristo, isso destrói os ídolos. Tantas pessoas caem no legalismo, supostamente rejeitaram seus ídolos, mas não se voltaram para Deus. Então, basicamente, eles estão se tornando hipócritas e criaram outro ídolo, que não é o caso aqui. Eles viram Deus. Isso fez eles deixarem os ídolos de suas vidas. Agora, quando pensamos em ídolos, pensamos em estátuas, imagens, mas a palavra no mundo grego, no mundo romano naquela época, poderia se referir à aparência, à sombra, fantasma, a algo irreal. E aqui está o que vemos. Olhe para isso. Ele diz, deixando os ídolos, vos convertedes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa ideia do Deus vivo e verdadeiro está em todo o Antigo Testamento, sempre que eles colocam em contradição com os ídolos. Ele é o Deus vivo, os ídolos estão mortos, eles não podem fazer nada por você. Você diz, eu não tenho ídolos. Sim, você tem. Pode ser o ídolo de si mesmo, pode ser o ídolo do sucesso nos negócios, na educação, pode ser qualquer coisa, a reputação. Esses ídolos estão mortos, eles não podem fazer nada por você. Ele é o Deus vivo, eles estão mortos, não podem te ajudar. Como algo que você tem que carregar, pode te carregar. Então ele diz que eles são falsos, mas ele é verdadeiro. Você quer viver toda a sua vida na falsidade? E aqui está outra coisa que vocês devem entender, em 1 Coríntios 10, por trás desses ídolos, não apenas as estátuas, mas nossos ídolos. Há uma obra satânica. Aqueles que sacrificaram ídolos, sacrificaram demônios. Aqueles que dão a sua vida à idolatria, da riqueza, da fama, do conforto, facilidade de vida, todas essas coisas diferentes, do seu próprio jeito, estão, de certa forma, sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Eles estão caminhando em seu curso, sacrificando a ele. Não façam isso. O Deus vivo e verdadeiro, para aguardares dos céus o seu filho, aguardares do céu, tempo presente, era uma coisa habitual na vida deles, eles estavam esperando o filho. Agora, é incrível como o filho é definido, eles estão esperando pelo seu filho, o filho de Deus, o único filho de Deus do céu, aquele que atualmente está reinando, coroado com glória, honra, poder e louvor. Ele também é o Filho que morreu, porque vemos aqui que ele ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Deus, o mesmo Filho que eles buscam é aquele que foi o Jesus histórico que morreu por eles. É o Jesus que nos resgata. O crente, resgata o crente, que vem resgatar eternamente, sempre resgatando do estado em que vivemos, um estado contínuo de ser resgatado, e ele está continuamente entregando Deus. Como posso fazer isso de novo? Quando um de nossos amigos ou filhos
faz algo que dizemos para eles não fazer e devemos entregá-los? Quantas vezes devo te dizer? Quantas vezes devo te entregar? Quantas vezes devo salvá-lo da mesma coisa? Você quer ser como Jesus? Porque Jesus, Ele está sempre entregando a mensagem. Sua morte de uma vez por todas nos livra. E isso se expande por toda a história cristã, libertando o povo de Deus, do qual Ele nos resgata. A palavra aqui é usada aqui por causa da ira de Deus. A intenção do escritor era enfatizar. Nos remove completamente. Não um pouquinho, é completamente. Não é que vamos ficar um pouco ali molhados ou queimados. Ele nos remove, nos livra completamente de toda a esfera da ira de Deus. De organ, para salvar da ira de Deus. O verbo orgou significa inchar. Não é isso. Essa violência precipitada, essa ira rápida que Deus vai derramar sobre a terra. Não. É como diz Hendrick, uma indignação estabelecida que por incontáveis séculos, homens ao longo dos anos de suas vidas, eles acumularam a ira de Deus. E está crescendo, aumentando a pilha, a bola de neve, sendo retida pela misericórdia de Deus, oferecendo salvação, mas um dia ela irá romper sobre o mundo, de forma que até os maiores homens clamarão para que as rochas e montanhas caiam sobre eles e os escondam da ira do Cordeiro. Eu aprecio a paciência de vocês e agradeço um esforço tão grande. Mas, irmãos, vejam o que temos aqui. Poderia algo ser mais extremo do que o que vocês ouviram aqui hoje? Exigências extremas. Extremas promessas. E as promessas, conforme estudei essa passagem essa semana, superam em muitas exigências. Olhe para isso, tenham esperança, produzam obra, façam obras, mas faça isso com fé, amor e esperança de que a sua obra não será em vão. Olhe para a sua vida e pergunte a si mesmo, isso é uma realidade ou uma realidade na vida da minha família? Se não for, você precisa ter uma longa conversa consigo mesmo, uma longa conversa com a sua família, mas pode não estar certo com você. Pode não estar tudo bem com você. Ora, os fardos se foram. Que Deus use essa palavra para ajudar o seu povo. Vamos orar.